A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula onde a gente está falando que a vinda de Cristo, do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Então, eu falei para vocês que esta aula estaria dividida em 3 vídeos, porque ela contém muitas revelações. Na verdade, eu até falei para vocês que tem entre 9 ou 10 revelações. A verdade é que eu listei 10 revelações para vocês. Na primeira aula, eu listei aqui 3 revelações, que elas estão ligadas mais à obra da expiação, da redenção. Por exemplo, eu falei para vocês que quando Deus fala de Noé, a palavra Noé, o nome Noé, ele representa repouso. Ou seja, quando Deus anuncia o surgimento desse personagem, Deus estava falando de alguém que livraria o povo da escravidão, da maldição que estava sobre a terra por causa do pecado de Adão e introduziria no repouso. A segunda revelação que eu compartilhei com vocês é que Deus revela nos dias de Noé uma profecia que diz que o Espírito não contenderia para sempre com os homens, mas que os seus dias seriam 120 anos, porque o homem se tornou carne. E você vê que esses 120 anos profeticamente apontam para 120 jubileus ou 6.000 anos. Deus estava revelando nos dias de Noé, antes da entrada no repouso, que o período que o homem estava debaixo da escravidão, porque ele se tornou carne, seria 6.000 anos. E eu compartilhei uma terceira revelação que para mim eu acho fantástica, eu até demorei um pouquinho para poder construir essa ideia para você entender. Quando a gente olha para a arca ali feita de madeira, que tinha 3 andares, uma janela, uma porta, a arca ali era muito cheia de simbolismo, mas um deles, que é o que mais me alegra, é quando você olha para a arca sendo revestida de betume. A palavra betume ali, ela é também traduzida como expiação. Então, a arca com 3 compartimentos, apontava para o tabernáculo, que tinha 3 compartimentos, que apontava para a cruz, que apontava para Cristo, visto que Cristo diz, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu edificarei um templo. E ele falava do seu corpo, e você vê que agora nós, que somos templos do Espírito Santo, estamos sendo construídos como pedras vivas. Nós também temos corpo, alma e espírito, 3 compartimentos, e que está apontando para a obra da redenção. Então você vê que a arca de Noé, ela está ligada ao dia da expiação. Eu até expliquei que é a palavra kafar ali, que vai gerar no plural Kippur, né, de Yom Kippur, o dia da expiação. Então você vê que a palavra betume, que falava de encobrir, né, de cobrir, da mesma forma que Noé cobriu a arca, você vê que Cristo estava nos cobrindo com o seu sangue, né, expiando, nos reconciliando, nos redimindo dos nossos pecados. Então, na primeira aula, eu gastei todo o tempo que a gente utilizou, que não foi pouco, a gente gastou todo o tempo para mostrar como nos dias de Noé, Deus estava mostrando uma figura de Cristo. Tanto que a Bíblia diz lá assim, ó, que Noé achou graça diante do Senhor. Você vê a graça sendo manifestada nos dias de Noé? Noé achou graça. E a Bíblia diz que Noé, ele era justo e perfeito. 2 atributos que só Cristo tem. Tá? 2 atributos que apontam para Cristo. Então Noé era uma figura de Cristo. Então tudo que a gente falou na primeira aula estava ligado à obra da redenção, como Noé é uma figura que aponta para Cristo, por meio de quem nós teremos a libertação no 6º milênio, para poder reinar com Cristo e entrar no descanso. Lembra? Noé, descanso, para entrarmos no descanso no 7º dia. Tudo isso que eu falei agora, a gente abordou na primeira aula. E talvez você até se pergunte, por que gastar 1h30 de aula se você agora resumiu em menos de 5 minutos, né? Não sei, mas a verdade é que para a gente estudar, a gente precisa lançar os fundamentos para poder compreender a palavra, né? Porém, hoje eu quero trazer para vocês a continuidade desse estudo.
Então, hoje nós vamos partir da quarta revelação e a aula de hoje eu tenho por propósito falar para vocês como Noé e a entrada na arca aponta para o arrebatamento da igreja, tá? E detalhe, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão. Será que a igreja é arrebatada antes ou depois da grande tribulação, né? Será que Jesus, quando ele falou sobre os dias de Noé, ele deixou alguma pista para nós sobre essa questão do momento do arrebatamento? E eu vou dizer para vocês, tem, com toda certeza você vai ver como é preciosa essa revelação. Então, eu quero aproveitar esta aula para falar como o arrebatamento ele também estava tipificado nos dias de Noé. Então, irmãos, acompanha comigo aqui, com muita atenção para você não perder a revelação nos detalhes do texto que nós vamos ler agora, tá bom? Vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte: depois disse o Senhor, Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, macho e fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face da terra, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Vou fazer uma pausa aqui e eu quero que você grave essa primeira informação. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo para Noé, Noé, entra na arca, você e a sua família e os animais que eu te dei. Então, resumindo, o que Deus está fazendo é dizer para Noé, Noé, entra na arca. Porém, gravem o detalhe, Deus está dizendo, entra na arca porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover. Então veja bem, Deus está dando uma ordem dizendo que daqui a 7 dias choveria. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês e nós vamos encontrar a resposta no texto é: que dia começa a chuva? Tá? Deus está dizendo, ele está anunciando, daqui 7 dias vou fazer chover. Que dia começou a chuva? No 7º. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês, e nós vamos encontrar a resposta no texto que vamos ler. Que dia Noé entrou na arca? Será que Noé entrou na arca no primeiro dia, quando Deus disse, Noé, entra na arca você e a sua família e os animais que eu vou te dar? Ou será que Noé entrou na arca no dia 7º, quando começa a chover? Essa questão ela é importante porque esses 7 dias eles estão apontando para a última semana de Daniel, que está tipificado em 7 anos, onde a gente vai ter um período descrito lá no livro do Apocalipse, onde durante 1260 dias, ou a primeira metade, 3 anos e meio, você tem as testemunhas profetizando, e os outros 3 anos e meio você tem a besta perseguindo durante 42 meses. Então você tem ali no livro do Apocalipse sendo descrito um período de 7 anos. E esses 7 anos do livro do Apocalipse estão tipificados justamente nesse texto que a gente leu, aonde Deus está anunciando, daqui a 7 dias vou fazer chover. Esses 7 dias profeticamente aponta para a última semana de Daniel, aqueles 7 anos que estão revelados no livro do Apocalipse. Então, aqui nós vamos ter uma revelação. Nesse momento, a arca já está construída, já está tudo pronto e Deus agora vai, na reta final, presta atenção, na reta final Deus vai dizer, Noé, chegou o tempo, daqui 7 dias chove. Para mim, eu já vou mostrar isso nos próximos slides, como esses 7 dias eles apontam para a última semana de Daniel, que são 7 anos que também estão sendo descritos no livro do Apocalipse por meio de números como
1260 dias, 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio ou 3 dias e meio. São todas expressões que estão sendo usadas no livro do Apocalipse para falar das duas partes dessa última semana, que são 7 anos. E esses 7 anos, eles estão tipificados profeticamente nesses 7 dias que Deus está anunciando para Noé. Daqui a 7 dias vou fazer chover. Então, a primeira revelação desta aula de hoje, que já é a quarta, se você somar com as 3 que a gente teve na aula passada, a revelação que eu quero compartilhar com vocês agora é que dia que Noé entrou na arca. Porque isso está associado ao arrebatamento. Se nós dissermos que Noé entrou na arca no dia que Deus falou, daqui a 7 dias vou fazer chover, então nós vamos ver uma figura de arrebatamento, né, das virgens entrando e a porta se fechando antes dos 7 anos, como muitos ensinam, que a igreja ela vai passar por um arrebatamento secreto, né? Eu sei que muitas pessoas hoje já não usam mais a expressão arrebatamento secreto porque viram que pegava mal. Mas muitos ainda continuam usando essa expressão, tá? Mas muitos ensinam, então, falando que a igreja não passará pela grande tribulação porque ela entrou na arca no primeiro dia. Mas será que é isso que o texto está dizendo? A Bíblia diz, Deus disse para Noé, daqui 7 dias vou fazer chover. Então Noé entra na arca. Agora a pergunta é, que dia Noé entrou na arca? Será que ele entrou na arca no dia que Deus anunciou, Noé, entra na arca porque daqui a 7 dias vou fazer chover? Ou será que ele entrou na arca no dia que começou a chover? Tá? Olha que pergunta interessante, porque ela é reveladora. Vamos ler o texto e a gente vai encontrar a resposta no próprio texto e você vai ver por que que Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé e como isso também revela até o arrebatamento da igreja. Olha o que o texto continua dizendo, então. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos. Gravem esse número porque eu vou falar desse número 600 no próximo slide. Era Noé da idade de 600 anos, tá? Olha aqui, ó, número 6, 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Preste atenção na soma, Noé mais 7 pessoas, tá? Porque tinha sua esposa, mais 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e 3 esposas. Então você tem ali os 3 filhos, as 3 noras, você tem a esposa de Noé, das 7 mais Noé. Então olha só o que o texto vai dizer para nós. Todos esses números são importantes, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Olha o que o texto continua dizendo. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves e de todos os répteis sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, preste atenção, Deus disse, Noé, entra na arca porque daqui a 7 dias vou fazer chover. Agora olha o que o texto diz. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Que dia que veio as águas do dilúvio? No 7º dia. Então grave essas informações porque isso vai montar a resposta no final dessa leitura. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha só que interessante, irmãos. Aqui nós temos outra informação. Vai somando tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Tudo isso é importante. Depois eu vou recapitular com vocês. Eu dou um resuminho depois. Mas gravem essas informações. Deus está dizendo, no ano 600, olha aqui, número 6, no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, cada mês tem 30 dias, então no 2º mês, no dia 17, então você soma 30 dias mais 30 dias, de 2 meses são 60, mais o número 17 você tem 77. Olha que número profético, 77.
houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cam, Jafé, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Preste atenção no que a gente viu. O texto diz que Deus disse para Noé: daqui a 7 dias eu vou fazer chover. A Bíblia diz, passados 7 dias, a Bíblia diz que as águas do dilúvio vieram, ou seja, chegou a chuva. As águas do dilúvio vieram, as comportas do céu e as comportas do abismo se romperam no 7º dia, quando se passou o 7º dia. E a Bíblia agora está dizendo no verso 13 que no mesmo dia que se romperam as comportas do céu e as profundezas do abismo e as águas do dilúvio chegaram, no mesmo dia Noé e a sua família entraram na arca. Ou seja, em que dia que Noé entrou na arca? Foi no primeiro dia, quando Deus anuncia que daqui a 7 dias ele faria chover. Então Deus dá uma ordem, Noé entra na arca. Noé entrou no primeiro dia quando Deus anunciou, ou Noé entrou no 7º dia quando as águas do dilúvio chegaram? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a entrada na arca ela é um símbolo claro do arrebatamento. E você vê que Noé entrou na arca no 7º dia. Quando a gente entende que esses 7 dias finais que Deus anunciou, essa reta final anunciada por Deus, ela também está apontando para a última semana de Daniel, os 7 anos que estão revelados lá no livro do Apocalipse. Você vai perceber que a igreja só será arrebatada no 7º dia, ou no 7º ano. No final, como diz Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele dará ordem aos seus anjos com som de trombeta para recolher os seus eleitos dos 4 cantos. Tá entendendo? Você vai ver claramente o arrebatamento sendo tipificado na leitura desse texto. Mas eu já vou mostrar no slide. Vamos continuar lendo até o final só para a gente terminar então a leitura dessa porção. E no mesmo dia entraram na arca seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Preste atenção, porque o Senhor fechou a porta, quando Noé entrou no 7º dia, quando começou a chover, é uma figura das 10 virgens. Quando a Bíblia diz que as 10 virgens aguardavam, mas quando o noivo chegou, 5 entraram e a porta se fechou. A porta da arca aqui está falando lá das 10 virgens. Da mesma forma como aqui na arca ninguém mais entrou depois que o Senhor fechou a porta, você vai ver que na parábola das 10 virgens, que está falando da segunda vinda de Cristo, as virgens nécias que chegaram depois também não entraram. Por quê? Porque não existe segunda chance. Não existe aquela coisa que a gente vê, né, nos filmes, deixados para trás. Poxa, eu não subi na primeira, agora eu vou fazer de tudo, eu vou correr, vou fazer tudo que eu não fiz para participar da segunda leva, para poder ser salvo. Irmãos, não tem isso. Na Bíblia não fala sobre isso. Você vê alguém se salvando nos dias de Noé, a não ser Noé e os seus 7 familiares, que aponta para 7 igrejas, já vou falar sobre isso. E os animais, que a gente vai ver na próxima aula, que aponta para as nações que entrarão para o milênio, você não vê ninguém mais se salvando. Por quê? Porque Deus estava mostrando que ou você é igreja ou você não vai ter uma segunda oportunidade. Tá? Então a gente já vai falar sobre isso na próxima aula também. Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é que nos dias de Noé, a não ser quem entrou na arca, ninguém mais entrou. Não houve uma segunda chance, não, eu vou me salvar de outra forma já que eu não entrei na arca. Tá? Agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz. Lá na parábola das 10 virgens, você não vê a Bíblia dizendo
que depois que as 5 virgens entraram, as nécias correram, deram um gás, viveram a vida de crente que nunca tinham vivido antes e que conseguiram uma segunda chance depois. Irmãos, quando a gente fala de arrebatamento, não existe esse negócio de que a igreja vai subir antes e depois quem ficou na grande tribulação agora vai ter que sofrer para poder alcançar a salvação por meio da sua própria vida, por ser mártir. Não existe salvação fora de Cristo, tá? A verdade é essa, não existe salvação fora de Cristo. Então, esse negócio de um arrebatamento antes da grande tribulação, ele não é bíblico. Eu sei que muitas pessoas sinceras defendem esse posicionamento e usam a Bíblia para defender esse posicionamento, mas é uma interpretação completamente equivocada, tá? A Bíblia não dá base para arrebatamento secreto, tanto que você não encontra nenhuma passagem bíblica dizendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação. O que você encontra são pessoas interpretando passagens bíblicas dizendo que o texto queria falar sobre isso, mas textos você não encontra nenhum. O maior problema dessa interpretação de um arrebatamento pré-tribulacionista é justamente o fato de que não existe um texto sequer na Bíblia falando que a igreja não passará pela grande tribulação e que o arrebatamento ele seria antes da grande tribulação. Não existe um texto sequer. O que existe são interpretações, mas não textos dizendo que a igreja será arrebatada antes. Então, quando a gente olha para os dias de Noé, visto que Jesus diz que a sua vinda será como nos dias de Noé, você vê que Noé, ele só entrou na arca no 7º dia, no dia que começou a chover. E a entrada na arca, ela também está ligada ao momento do arrebatamento, como eu já vou mostrar nos próximos slides, tá? Então, olha só o que o texto continua dizendo para nós. Assim foi destruído todos os seres viventes que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Foram extintos da terra e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Tá? Quem estava com Noé na arca? Noé e os seus 7 familiares, a esposa, 3 filhos e 3 noras. E junto com Noé e os 7 familiares, os animais. Que esses animais, eu vou falar na próxima aula, ele aponta para as nações que entrarão com vida no milênio. Então olha que tem bastante revelação na próxima aula também. E prevaleceram as águas sobre a terra durante 150 dias. Tá bom? Somente até aqui. Vamos para o próximo slide e eu quero agora mostrar tudo isso que a gente leu em uma imagem que ajuda a gente a mentalizar melhor. Quando a gente olha para as informações que a gente leu nesse texto, algumas coisas merecem destaque. Primeira informação. A Bíblia diz que o dilúvio, ele chegou no ano 600 da vida de Noé. Ou seja, Noé havia sido divinamente alertado de que haveria um dilúvio e que ele deveria fazer uma arca. Quando ele termina a arca, a Bíblia diz assim que no ano 600 da vida de Noé veio o dilúvio. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem a informação é o ano da vida de Noé em que o dilúvio chegou, o ano 600. Irmãos, esse número ele é profético, porque você vê aqui no ano 600 o número 6. E esse número 6, eu já falei isso na aula anterior, quando a gente falou sobre o jubileu, e depois na outra aula, quando a gente falou sobre os 120 anos, como Deus ele usa números menores para falar de sombra e números maiores para falar da realidade. Então, quando você olha o número 600, ele está apontando para 6.000 anos. O número menor é a sombra, o número maior é a realidade. Deus mostra os 600 apontando para 6.000 anos. Eu falei disso também quando a gente falou sobre o ano do jubileu, como os 49 anos do ano do jubileu apontava para os 490, olha ali, ó, 49, 490, da última semana, né, das 70 semanas de Daniel. Aqui é a mesma coisa. Deus está usando o número menor, 600, para apontar para a realidade, que é os 6.000 anos. Então é como se cada
século, cada 100 anos da vida de Noé, aqui ó, que você está vendo, ele estivesse apontando para 1000 anos. Cada 100 anos apontasse para 1000 anos. Quando a Bíblia diz que o dilúvio veio no ano 600, ela está dizendo que o juízo de Deus virá no 6º milênio, quando se completarem 6.000 anos. Entendeu? Então veja bem, quando se completou 600 anos da vida de Noé, veio o dilúvio. Quando se completar 6.000 anos, ou 6 dias proféticos, virá o juízo da parte de Deus também. Então você percebe a primeira revelação desta aula de hoje, já é a quarta, né, dessas 3 aulas que a gente vai ter, mas é a primeira revelação da aula de hoje. Os 600 anos da vida de Noé aponta para 6.000 anos. Mais uma vez a gente vê como Deus sempre estava tratando com 7 dias, onde os 6 primeiros dias fala de escravidão, mas quando se completar 6.000 anos, virá o libertador, que é Cristo, que na aula de hoje está sendo tipificado na vida de Noé. Por isso que Jesus diz que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o dilúvio, o juízo veio no ano 600. Na vinda do Filho do Homem será no 6º milênio. Entenderam, irmãos? Olha que revelação tremenda, né? Porém, a revelação do texto que a gente leu não para por aí, porque nós temos mais um acréscimo. A Bíblia diz que veio o dilúvio no ano 600, no 2º mês, no dia 17. Profeticamente, você vai perceber que o 2º mês, cada mês, biblicamente, né, no calendário profético, é 30 dias, então no 2º mês são 60 dias. No dia 17, quando você soma 60 mais 17, você tem 77 dias. Olha que interessante, porque esse número 7 na Bíblia, eu já falei na aula passada e nas outras aulas também, que você vai ver o número 7 apontando para o juízo de Deus, né? Onde Deus ele vai vir e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse número 7 ele aponta para 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, e o número 7, tanto no 7º selo, como na 7ª trombeta, como na 7ª taça, aponta para a vinda de Cristo. A conclusão de tudo. Então, quando Deus diz que o dilúvio veio no dia 77, né, o 2º mês, dia 17, ou seja, no 77, ele está mostrando aqui a conclusão de tudo, do livro do Apocalipse. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E não para por ali, tá? Eu vou mostrar um pouquinho melhor isso, aprofundando agora, porque você vai ver a última semana também. Então, a primeira informação que eu quero que você grave nessa aula é justamente esta que eu vou mostrar agora para vocês. Quando a gente olha para a vida de Noé, você vê que Deus estava revelando através da vida de Noé um resumo da história da humanidade. E Deus estava dizendo, lembra da aula passada, quando o pai de Noé, que é Lameque, o poderoso, né, a tradução de Lameque é o poderoso, quando o pai de Lameque, ele profeticamente ele diz, Noé, que representa a palavra repouso, né, Noé, ele vai consolar a todos nós que vivemos debaixo desta terra que foi amaldiçoada por Deus por causa da queda de Adão. Então veja que quando Noé, no ano 600, no dia 77 do dilúvio, ele entra na arca e ele leva junto consigo a sua família, né? Ele leva aqui aqueles que vão entrar junto com ele para o repouso. Noé significa repouso, entendeu? Noé, ele vai introduzir no repouso aqueles que pertencem a ele. Irmãos, para mim aqui tem muita revelação. Grava essa primeira revelação, porque agora nós vamos progredir na revelação e você vai ver que tudo isso está ligado ao arrebatamento da igreja. Tá? Como eu já falei para vocês na leitura do texto, mas eu quero revelar isso para vocês agora com mapas mentais para ficar bem claro, tá bom? Então vamos lá. Ó. A próxima revelação que eu quero dar para vocês agora, a segunda da aula de hoje, mas já é a quinta se somar com as revelações da aula passada, é a seguinte. O texto de Mateus 24, que a gente leu na aula passada, ele diz assim que
se tratando da vinda de Cristo, aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Sobre isso a gente vai ter uma aula para falar mais para o final do módulo. Porém, Jesus diz, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante, porque assim como nos dias anteriores, ou seja, antes do dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Lembra? Que dia é esse que Jesus está falando em que Noé entrou na arca? Noé entrou no 7º dia, tá? Aponta para o 7º ano da última semana de Daniel. Ou seja, quando acabarem os 7 anos da última semana de Daniel, também estará findando 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e estaremos dando início ao 7º milênio. Então toda essa conclusão do número 7 aponta para a entrada, para o arrebatamento, onde Cristo vai pegar gente e vai introduzir no milênio. Da mesma forma como Noé entrou na arca, nós seremos arrebatados. Que dia foi esse dia aqui, ó, até o dia em que Noé entrou na arca? Noé entrou na arca no dia em que vieram as águas do dilúvio, no 7º dia. Agora, olha que interessante. No dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Quem que não percebeu? Noé e os 7 familiares? Não, esses estavam preparados. Deus havia anunciado divinamente que esse dia chegaria, e 7 dias antes Deus ainda anuncia, daqui a 7 dias vai chegar o dilúvio. Ou seja, irmãos, não tem nada de secreto quando a gente fala da vinda de Jesus, porque toda a Bíblia está anunciando a vinda de Cristo. Profeticamente, Deus deixou revelado até o tempo da primeira vinda. Você lê lá as 70 semanas, é só você fazer os cálculos desde que foi dada a ordem para a reconstrução. Você podia não saber o dia da vinda, da primeira vinda, mas você tinha o período, tempo, um tempo determinado. Da mesma forma, você pode não saber o dia exato da segunda vinda, mas você pode calcular o tempo aproximado com base nas revelações que Deus deixou e que eu estou mostrando para vocês no decorrer dessas aulas. Então veja que a Bíblia em nenhum momento ela diz que Jesus podia voltar a qualquer hora. Até porque quando perguntam para Pedro, o que é feito das promessas do Senhor, né? Que desde que os nossos pais dormiram até hoje, continua tudo igual, como desde o princípio da criação, né? O que é feito com a promessa da vinda do Senhor? O que Pedro responde? Existe um tempo determinado. Ele diz, não esqueça que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está apontando a chave profética para dizer, existe um tempo. Você acha que está demorado, mas não. É porque existe um tempo determinado para essa vinda acontecer. Entende? Então não existe essa ideia de arrebatamento secreto que pode acontecer a qualquer momento, que é iminente. Não existe essa ideia, irmãos. Tá? O que existe são doutrinas de homens, muitas vezes até sinceros. Tá? Eu conheço, irmãos, muitos irmãos sinceros que são pré-tribulacionistas. Tá? E diferente do que muita gente fala, não, o cara porque é pré-tribulacionista é herege, o cara, sabe, é mal intencionado. Não, irmãos, tem muita gente sincera, inclusive eu já fui pré-tribulacionista. Tá? Eu já pensei dessa forma também, porém com a leitura da palavra de Deus eu comecei a perceber que não existe uma base bíblica que afirme categoricamente e claramente essa posição. O que existe é uma interpretação cheia de lógica. Quando você tira a lógica, desmancha a interpretação, tá? Mas, resumindo, a nossa aula aqui não é de maneira nenhuma um ataque a quem pensa diferente, pelo contrário, é um comentário. A gente aqui está discutindo no campo das ideias, das interpretações, e eu quero mostrar para vocês biblicamente que a interpretação de um arrebatamento pré-tribulacional, ela não é bíblica, tá? É usado a Bíblia, mas eu estou dizendo que é uma interpretação que ela está equivocada, é nesse sentido que eu estou falando, tá bom? Tá? Mas tratando com muito amor, porque são nossos irmãos, assim como nós, que talvez um dia também já estivemos nesta mesma posição,
mas o Senhor abriu os nossos olhos, ainda existem muitos irmãos que também são sinceros, são irmãos tementes a Deus, que trabalham para o reino, que ganham almas, que pregam o evangelho, mas que neste ponto ainda estão equivocados. Mas no tempo de Deus, os seus olhos serão abertos para esse entendimento também, tá? Para a compreensão da palavra de Deus. Lembrem, irmãos, você não precisa convencer ninguém. O mais preocupado com a obra de Deus é o próprio Deus, e o próprio Espírito de Deus, no tempo certo, ele está abrindo os olhos e despertando as virgens, tá? E o próprio testemunho das duas testemunhas na última semana vai despertar a igreja do Senhor, tá? Então você não precisa ficar perseguindo irmãos que pensam diferente. Pregue a palavra, deixa que o Espírito Santo convença as pessoas, tá bom? Vamos continuar lendo. Olha só que revelação interessante. Quando a gente lê o texto diz, no dia em que Noé entrou na arca, a Bíblia diz assim, ó, os que estavam do lado de fora, eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, Noé e os seus 7 familiares estavam preparados. Na verdade, há bastante tempo eles haviam sido alertados por Deus, estavam preparando a arca até o dia que a arca ficou pronta, e Deus ainda dá outro alerta, daqui a 7 dias vem a chuva, ou seja, a igreja do Senhor, que está sendo tipificado nos 7 familiares de Noé, não vai ser pega desprevenida, irmãos. Quem vai ser pego desprevenido, a vinda como um ladrão, não é para a igreja. Paulo diz isso, né? Mas vós, irmãos, não estão dormindo para que vocês sejam surpreendidos como por um ladrão. Quem foi pego desprevenido aqui não foi Noé e os seus familiares. Eles estavam preparados e entraram na arca no tempo certo. Quem foi pego desprevenido foi aqueles que não estavam preparados, tá? Só perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Jesus diz, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, por isso que eu vou falar para vocês mais sobre esse assunto. Por que Jesus está dizendo, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia que o Senhor há de vir. A gente vai ter uma aula só para falar disto. Lembrem, nesse curso Escatologia Revelado, a gente não vai marcar data. Nosso propósito aqui não é marcar uma data, e sim mostrar a proximidade da vinda de Cristo para a nossa geração, tá bom? Sem marcar data, tá? Mas o que eu quero mostrar nesse slide, que talvez até me enrolei um pouquinho agora, mas eu quero mostrar nesse slide é o seguinte. Olha o que o texto está dizendo para nós. O texto diz assim, ó, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Tá? Porque nos dias em que vieram o dilúvio, a Bíblia diz, no dia em que Noé entrou na arca, ele e a sua família. Olha que detalhe, quando a gente lê o autor de Hebreus, Hebreus vai dizer assim, ó, pela fé, olha a galeria dos heróis da fé, pela fé Noé, divinamente avisado, olha aqui, ó, divinamente Deus havia avisado, da mesma forma como acontece conosco hoje, Deus está revelando, Deus nos avisou pela sua palavra escrita, Deus tem revelado por meio de sonhos e visões a muitos irmãos, Deus tem usado seus profetas, tá? Eu já recebi profecias ligadas à vinda de Cristo. Deus está revelando divinamente pelo Espírito de Deus, pela palavra escrita, por meio dos seus mestres, dos que ensinam, dos que profetizam. Deus está falando de todas as formas, como nos dias de Noé, agora na vinda de Cristo. Deus está alertando divinamente. Então a Bíblia diz assim, ó, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele diz, ele temeu para a salvação da sua família, e ele preparou a arca, pela qual ele condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Porém, o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo que pela fé Noé e seus 7 familiares entraram na arca, tá? E eles condenaram o mundo antigo. Da mesma forma, olha o que diz Pedro, e a ênfase aqui é que eu quero mostrar como Noé e os seus 7 familiares apontam para Cristo e as 7 igrejas. Então olha só o que diz Pedro. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, tá? 8.
8 almas se salvaram naqueles dias. Quando diz 8, ele está falando de Noé mais 7. Tá? Agora, olha o próximo texto. Quando a gente lê Gênesis e a gente lê 2 Pedro, eu acabei de ler 1 Pedro, agora eu vou ler Gênesis e vou ler 2 Pedro. Gênesis, o texto que a gente já leu, eu só vou mencionar, a Bíblia diz que Deus disse para Noé, daqui a 7 dias vou fazer chover. Então entra na arca você, os seus filhos, ou seja, 3, a sua mulher, mais 4, e a mulher dos seus filhos. 7. Perceberam? Então Deus está dizendo, Noé, entra você e os seus 7 familiares. Será que esse número 7, ele não é profético? Ele não é revelador? Claro que sim, estou falando isso desde o início do vídeo. olha só, vamos lá. Ó. A Bíblia está dizendo que Noé e seus 7 familiares entraram. Quando a gente lê 2 Pedro, eu li 1 Pedro, agora eu vou ler 2 Pedro. 2 Pedro é dito assim, ó. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, tá? Perceberam? Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Por que eu estou dando tanta ênfase nessa questão? Olha o próximo slide e você vai ver como isso fica muito claro. Quando você olha, você vê que Noé, o nome dele representa repouso, o seu pai que viveu 770 anos, cujo nome era Lameque e a tradução significa o poderoso, profetizou dizendo que Noé, o repouso, né, ele traria consolo para aquelas pessoas que estavam vivendo numa terra que foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado de Adão. Noé, no ano 600, ele vai introduzir agora os seus familiares na arca. Pergunta que eu faço para vocês, quantos familiares? Falei até agora, tá? Falei até agora. Se você sabe, escreve nos comentários, tá? Quantos familiares? Noé mais 7 pessoas. Lembrem que Noé é dito, eu li isso na primeira aula para vocês. Noé, ele é chamado de justo e perfeito. A Bíblia diz que Noé, ele alcançou graça diante do Senhor. E a Bíblia diz assim, porque Noé era justo e perfeito. Esses 2 atributos, justiça e perfeição, só teve um único homem que alcançou a plenitude, ou seja, 100% desse requisito. Tá? Justiça e perfeição, que foi Cristo. Tá? O verbo que se fez carne. O único homem sobre a face da terra que foi justo e perfeito, né, plenamente foi Cristo. Quando a gente fala que Noé é chamado de justo e perfeito, ele é uma figura de Cristo. E os seus 7 familiares, uma figura das 7 igrejas que estão lá no livro do Apocalipse. Então, quando a Bíblia diz que Noé, no ano 600, ele vai introduzir seus 7 familiares dentro da arca, você acha que isso está falando do quê? Das 7 igrejas. Está apontando para as virgens que vão entrar e quando a porta da arca fecha, é a porta fechando atrás das virgens prudentes que entraram junto com o noivo. Quem ficou do lado de fora? Tá? Quem era nécio? Tá? Aqueles que foram pegos desprevenidos. Tá? E veio o dilúvio e levou a todos. Tá entendendo? O juízo de Deus. Então veja, Noé, uma figura de Cristo, o justo, tá? O perfeito. E por causa da justiça de Cristo que é imputada a nós, aqui tem um mistério. A Bíblia não está dizendo que nós somos salvos porque nós somos justos ou perfeitos. A Bíblia diz que nós somos salvos por causa da justiça de Cristo que nos é imputada. Como eu disse na aula passada, veja que o mistério da arca é Deus manda fazer uma arca de madeira e manda passar betume ao redor, tá? Para que aqueles que estivessem dentro da arca, que tinha betume, eles pudessem ser salvos do dilúvio. Mas eu falei para vocês que essa palavra betume significa cobrir, revestir, significa expiação, significa resgate. A palavra betume, que é usada para cobrir com piche, é a mesma palavra usada para cobrir com sangue, para expiação.
Então, quando a gente fala que Noé passou betume ao redor da arca, está falando das pessoas que estão revestidas pelo sangue de Cristo, que foram justificadas por Cristo. Veja que a Bíblia não diz que os 7 familiares de Noé eram justos e perfeitos. A Bíblia diz que eles foram salvos por causa de Noé, que era justo e perfeito. Assim como a igreja não é justa e perfeita. Na verdade, somos cheios de falhas. Mas vamos ser salvos pela justiça de Cristo que nos é imputada. Entenderam? Então, irmãos, você vê que Noé e os 7 familiares aponta para Cristo e as 7 igrejas. E quando a Bíblia diz que Noé se chamava repouso, mostra para Cristo que vai nos introduzir no repouso. E que quando o pai de Noé, ele profetiza, ele é chamado de o poderoso, ele é uma figura do próprio Deus, que é o Todo-Poderoso no livro do Apocalipse. Ele é chamado o Todo-Poderoso. E quando Lameque, o poderoso, ele gera um filho chamado Noé, ou seja, repouso, profeticamente estava apontando para Deus enviando Jesus para nos introduzir ao repouso. Né? E aí, quando Lameque diz que ele consolaria o povo por causa da terra que havia sido amaldiçoada, ele estava apontando para os 6 dias de trabalho, que aponta para a escravidão, para a maldição. Ele está dizendo, quando findar os 6 dias, ou seja, quando Noé completou 600 anos, agora chegou a hora de introduzir no repouso, no descanso, no sábado, no dia que Deus descansou e que profeticamente ele está apontando para o nosso descanso também. Irmãos, vai dizer que isso não é empolgante demais? A revelação da palavra de Deus não é tremenda demais? Quando que isso acontece? Você vê que foi logo que Lameque completou 777 anos, foi quando Noé completou 600 anos no segundo mês, no dia 17, o que aponta para o 7-7 de novo, tá? Foi na semana que Deus anunciou, daqui uma semana vou fazer chover, no 7º dia, quando veio o dilúvio. Então você vê como Deus está mostrando, quando acabar 600, ou quando acabar 6.000, como está aqui, ó, quando acabar os 600 ou 6.000, quando se completar, vai vir o juízo de Deus. E o juízo está tipificado naquele número 777, tá? Que a gente vai ver agora, que eu vou ampliar um pouquinho mais, tá? Então já tivemos 2 revelações nessa aula. Vamos para a próxima. Nesse slide, eu quero mostrar para vocês o arrebatamento, como eu já falei para vocês quando a gente leu o texto, mas agora eu quero me deter apenas nessa informação. Quando a gente leu o texto, eu mostrei para vocês que Deus estava dizendo para Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Por quê? Porque daqui a 7 dias farei chover. Então veja que quando a arca ficou pronta, Deus agora anuncia, daqui 7 dias vem o dilúvio e você tem que estar dentro da arca. Então muitas pessoas, elas são levadas a compreender que Noé entrou na arca no dia que Deus falou. Noé entra na arca porque daqui a 7 dias vou fazer chover. Mas quando você lê todo o texto prestando atenção, o que o texto diz? Passados 7 dias vieram as águas do dilúvio. E você continua lendo mais para baixo, o que a Bíblia diz? Passou 7 dias, depois dos 7 dias veio o dilúvio, Deus anunciou, Noé entra na arca porque daqui a 7 dias vou fazer chover. Passados 7 dias, começou a chover, veio o dilúvio. Mas quando você continua lendo, olha o que o texto ainda diz para nós. E no mesmo dia entraram na arca. No mesmo dia, o quê? Olha o versículo 12. Houve chuva sobre a terra. Então, no mesmo dia em que houve chuva sobre a terra, no mesmo dia eles entraram na arca. Noé, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e a mulher dos seus filhos. E Deus fechou a porta. O que Deus está revelando aqui? Noé tinha 600 anos. Está aqui, ó, 600 anos apontando para 6.000 anos. A Bíblia diz que no segundo mês, no dia 17, já calculei para vocês, ou seja, 7-7, né? No dia 77 veio o dilúvio. Agora, Deus, no dia 70, tá? No dia 70, olha aqui as 70 semanas de Daniel, né? Ou, como eu falei na aula do jubileu, apontando praticamente para 70 jubileus também, né? Desde que o jubileu começou a ser contado quando eles entraram na Terra Prometida.
Se você não entender isso, você tem que voltar lá assistir as aulas que a gente falou sobre jubileu, tá? Então veja que no dia 70, Deus anuncia, daqui a 7 dias vou fazer chover, ou seja, no dia 77. Então, o que você tem aqui, ó? De novo a tríade 777. Da mesma forma como a gente viu lá no Bereshit, por 2 vezes, né? Quando você soma Deus, céus e terra. Se você não assistiu, vai ter que voltar lá na aula do Bereshit. Da mesma forma, quando você conta as letras que tem na primeira frase, né? Bereshit, Bara, Elohim, Hetz, Veet, Et e Haeretz, né? Você pega toda aquela frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, você tem no hebraico 28 letras, tá? Antes do 6º dia você tem 21, dividido por 3, 777. Você tem várias vezes essa menção do 777. Inclusive, o pai de Noé, Lameque, viveu 777 anos. Você vê que tudo está apontando, quando completar 6.000 anos, vem o juízo de Deus, que está tipificado nos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E quando é que o arrebatamento está profetizado? No 7º. Você vê isso acontecendo quando acabou de ser aberto o 6º selo, logo em seguida vem o 7º, então você vê todas as coisas acontecendo no cenário escatológico, na 7ª trombeta, na 7ª taça, porque na 6ª taça ainda está sendo anunciada a vinda como um ladrão. Então você vê na 7ª taça, você vê a vinda de Cristo, depois do 6º selo, que logo em seguida vem o 7º, né? Você vê na 7ª trombeta, na 7ª taça. Todas as vezes que você vê esse número 777, você está vendo também a conclusão do juízo de Deus. Inclusive, eu mostrei isso para vocês lá na aula do Bereshit. Eu mostrei para vocês, quando você conta 777 capítulos desde Gênesis, vai dar lá em Jeremias, onde Deus está dizendo que ele está vindo para trazer juízo, onde ele vai tratar com benignidade a uns, mas com juízo a outros, e ele vai retribuir a cada um segundo o fruto das suas obras. As mesmas palavras do livro do Apocalipse, quando Jesus diz: eis que breve venho e comigo está a recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lá no capítulo 777, quando você conta desde o início da Bíblia. Então, irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que você vê claramente quando você quer enxergar, tá? Quando você não quer enxergar, qualquer argumento que eu usar, ele não vai valer, tá? Mas quando a gente começa, você vai perceber, olha só, eu montei um gráfico aqui, ó. Deus, ele diz que em 7 dias enviaria o dilúvio e manda Noé entrar na arca. Aqui, ó, no primeiro dia. Quando que Noé entrou na arca? É só você ler. A Bíblia diz que no mesmo dia em que veio a chuva, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta e a arca subiu. No mesmo dia em que veio a água do dilúvio. Quando que veio a água do dilúvio? O próprio Deus disse, no 7º dia eu vou fazer chover. Então, no 7º dia, quando desceu a chuva, Noé entrou na arca. Quando veio a própria chuva faz com que a arca suba. O que é essa subida da arca? É o arrebatamento da igreja. É o dia em que o noivo vem, nós entramos, a porta é fechada, como foi com a porta da arca, e nós vamos subir para se encontrar com Jesus nas nuvens. A arca subindo, quando veio as águas do dilúvio, aponta para a igreja que também está subindo. Irmãos, assim, ó, tu pode até dizer que o Tiago está enrolando demais nessa expressão, Noé podia ter entrado no primeiro dia. Irmãos, é só você perceber que dia veio o dilúvio, veio no 7º. Quando é que a arca é tirada da terra? Grave essa expressão, tá? Isso aqui é a chave. Com essa interpretação você não tem mais dúvidas. Que dia que a arca é tirada da terra? No 7º dia, quando começou a chover. É a própria água que vai fazer a arca subir. No 7º dia. A arca subiu no primeiro dia? Não. Deus disse, daqui a 7 dias vou fazer chover. E tu tem que estar dentro da arca. No 7º dia, a arca subiu. No final dos 7 anos da última semana de Daniel, ou dos 7 anos que estão profetizados no livro do Apocalipse, é que a igreja sobe da mesma forma como foi com a arca.
Entenderam? Então assim, ó, não existe arrebatamento. Eu poderia usar a expressão arrebatamento secreto, mas eu sei que muitas pessoas hoje estão abandonando isso, essa expressão, e que muitas vezes até se sentem ofendidos quando a gente usa ela. Mas essa expressão, vale lembrar que ela surgiu no meio pré-tribulacionista. Ele não é pejorativo da parte de quem é pós para criar um espantalho. Não, não. Essa interpretação de arrebatamento secreto, ela surgiu e foi pregado e ainda é usado por muitas pessoas até hoje. Eu fui da linha pré e eu ouvia muitos pregadores usando esse termo quando eu era mais novo. Da mesma forma, como não existe arrebatamento secreto, se esse termo é ofensivo, a gente pode mudar. Eu poderia dizer, não existe arrebatamento pré-tribulacional. Não existe isso. Porque você vê que, até mesmo quando você olha para sombras e realidades, Jesus diz, a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, em que dia que a arca subiu? No 7º dia, quando veio o dilúvio. Entenderam? Então aqui está a revelação. Quando que a igreja vai ser arrebatada? No final dos 7 anos. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias, vê que Jesus diz que é depois da tribulação, ele diz, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ele vai dar ordem aos seus anjos com som de trombeta para recolher os eleitos. O que é isso? Arrebatamento da igreja para se encontrar com o Senhor nas nuvens, sendo recolhido de todos os cantos da terra para a gente se reunir em um lugar, que é Israel. Irmãos, isso é tremendo demais. É tremendo demais essa revelação. Mas vamos dar sequência, porque eu quero trazer pelo menos mais uma informação na aula de hoje, que está ligada ao arrebatamento. E aí depois, a próxima aula, eu quero falar sobre a descida da arca, porque assim como a arca subiu, aponta para o arrebatamento, a arca descendo aponta para o milênio. E na próxima aula eu quero falar sobre milênio, tá? Na primeira aula eu falei sobre a obra da redenção tipificada em Noé. Na segunda aula, que é hoje, estamos falando de arrebatamento. Na próxima eu vou falar de milênio, que está também revelado aqui nos dias de Noé, tá bom? Então vamos lá. Então, só para a gente finalizar essa parte, irmãos, você tem aqui, ó, nessa sexta revelação, a segunda dessa aula, você vê que Noé representa repouso, o pai de Noé era Lameque, que fala do poderoso, que profetizou que Noé, ele introduziria no repouso e ele daria consolo àqueles que estavam vivendo na terra que o Senhor havia amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Profeticamente, a gente já viu que depois que Noé nasce, Deus ainda anuncia que o Espírito agiria na terra durante 120 anos, que aponta para 120 jubileus ou 6.000 anos. O próprio juízo de Deus, o dilúvio, ele veio no ano 600, que é a sombra, a realidade aponta para 6.000. E você vê que quando a arca está pronta, Noé terminou a arca no ano 600, agora Deus vai anunciar no dia 70, né? No segundo mês, no dia 17, você vê que veio o dilúvio, mas 7 dias antes, Deus ele anuncia para Noé, daqui 7 dias vem o dilúvio, vem a água. No dia em que veio a chuva, Deus disse, daqui a 7 dias vai chover, então a chuva veio no 7º dia. No dia em que começou a chover, que vieram as águas, que a chuva irrompeu, você vê que a Bíblia diz, naquele mesmo dia Noé entrou na arca com a sua família. Ou seja, no dia 7º. Isso está apontando o quê, irmãos? Para o arrebatamento da igreja. Você vê aqui, ó, dia 77, no 7º dia, Noé entrando na arca. E então as águas do dilúvio que vieram só no 7º dia vão fazer a arca subir. Aponta para o arrebatamento, a igreja subindo também. Entendeu? Então, aqui está a revelação do arrebatamento. Porém, a próxima revelação que eu quero compartilhar com vocês, ela está ligada à 7ª trombeta. Já que a gente vê esse número 777, você vai ver que isso está apontando para a 7ª trombeta. Eu não vou ler esse slide, porque esse slide eu vou ler na próxima aula, tá? Quando eu falar de milênio. Quando você ler Gênesis 9, você vai ver que aqui já é pós-dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, que aparece 7 vezes a palavra aliança, apontando para o 7º milênio, por isso que eu vou falar na próxima aula.
E Deus, ele coloca um arco celeste. Esse arco, ele é profético, porque esse arco aparece lá no livro do Apocalipse, tá? Quando você lê Apocalipse 10, você vai ver que tem um anjo poderoso, que ele está envolto de nuvens, olha a vinda de Cristo nas nuvens, né? E sobre ele havia um arco celeste, né? Algumas Bíblias traduzem como arco-íris, mas o correto é um arco celeste, tá? Um arco celeste, que é um símbolo da aliança de Deus. Esse anjo, ele tinha face como o sol, olha Cristo aqui, né? Suas pernas eram como colunas de fogo. Isso também está apontando para Daniel. Ele segurava na sua mão um livrinho que estava aberto na sua mão. Lembra que o cordeiro recebeu um livro selado e ele vai abrir esses selos? Esse anjo, a Bíblia diz assim, ó, que ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Quando eu falei sobre os 7 dias da criação, eu falei que mar apontam para povos, tribos, línguas e nações, estava ligado ao 2º dia da criação, ao 5º dia da criação, mas a terra estava ligado ao 3º dia e ao 6º dia, que aponta para a nação de Israel, que aponta para o povo da primeira aliança. Então você tem a primeira e a segunda aliança aqui tipificados, né? E a Bíblia diz que ele deu um alto brado. Esse alto brado, a Bíblia diz que ele é como o rugido de um leão. Lembra o leão da tribo de Judá? Tudo na figura desse homem, desse anjo de Apocalipse 10, ele está apontando para Cristo. E a Bíblia diz assim que quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Olha o número 7 aqui apontando para 7 igrejas. Mas essa revelação dos 7 trovões eu ainda vou falar para vocês daqui uns dias no canal. Faz algum tempo que o Senhor me revelou, mas eu tenho... muitas vezes eu estou querendo esperar chegar o momento para falar sobre esse assunto quando a gente chegar lá no Apocalipse, tá? Mas olha só o que a Bíblia diz. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram esses 7 trovões e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Isto está lá em Daniel, né? Daniel capítulo 10, 11 e 12. E ele jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta. Por que eu estou lendo isso, irmãos? Preste atenção, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Irmãos, o que está sendo revelado aqui em Apocalipse 10? Deus, ele usa a figura de um anjo que tem o arco celeste por um motivo, para que a gente lembre dos dias de Noé, quando Deus coloca o arco no céu e do que aconteceu naqueles dias, quando Deus trouxe o dilúvio. Quando Deus coloca um anjo aqui, que é uma figura completamente apontando para Cristo, né? A face como o sol, envolto de nuvem, que tem um livro aberto na mão, que ele está ali rugindo como um leão. Todas as figuras desse anjo poderoso apontam para Cristo. Quando ele está com um pé sobre a terra, outro sobre o mar, aponta para o mistério de Cristo que estava unindo os dois em um só corpo, que é o que a gente vai falar aqui sobre as 2 casas de Israel, sobre o mistério de Cristo, daqui a pouquinho, num dos próximos módulos. Você vê que aqui esse anjo aponta para Cristo. E quando Deus coloca o arco celeste sobre a cabeça desse anjo, ele estava deixando um link para que quando a gente lesse o livro do Apocalipse, nós olhássemos para os dias de Noé e compreendêssemos que Deus estava dizendo: da mesma forma como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, Apocalipse 10 está conectado com os dias de Noé, com o dilúvio. Porém, agora você precisa entender uma coisa. Você já fez a conexão com os dias de Noé, com o arco celeste, com Apocalipse 10 e o arco celeste que está sobre a cabeça desse anjo? Agora você precisa prestar atenção na mensagem do anjo. Ele está dizendo que o mistério de Deus se cumprirá quando se tocar a 7ª trombeta. Perceberam?
Por que eu falei para vocês que Noé entrou na arca no 7º dia? Por que eu disse para vocês que no 7º dia começou a chover e as águas do dilúvio vieram e ergueram a arca e a igreja foi arrebatada? Por quê? Porque você vê isso sendo revelado em toda a Bíblia. Quando é que se cumprirá isso? No toque da 7ª trombeta. Paulo diz, né? Ele chama de a última trombeta. Eu já falei isso lá no jubileu para vocês, que a última trombeta aponta para o chifre do carneiro, né? Tá tudo conectado, irmãos. Tudo que a gente está aprendendo não são coisas aleatórias. Está tudo interligado. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Então olha só o que ele está dizendo. Que nos dias em que tocar a 7ª trombeta, cumprir-se-á o mistério anunciado pelos servos e profetas. O que está acontecendo? Vamos ler ali, ó. O toque da 7ª trombeta, o que é dito? O texto diz: e no 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve altas vozes no céu que diziam: os reinos do mundo tornaram-se ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para sempre. Olha o que diz: as nações se iraram, mas chegou a tua ira e chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. Perceberam? Quando é que chegou o tempo de destruir os que destroem a terra? Lá no dilúvio, você vê que Deus está destruindo no 7º dia, quando ele manda o dilúvio. Aqui, nós vamos ver que Deus vai trazer esse juízo final. Já está tendo muitos flagelos durante os 7 anos, mas o juízo final, ele vem exatamente no 7º dia, quando Cristo está vindo, montado num cavalo branco, vestes salpicadas de sangue, uma espada que sai da sua boca, para julgar as nações. Então, você vê que as pessoas estão se escondendo nas cavernas e elas estão dizendo: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Você tem aqui, ó, a arca. Quando toca a 7ª trombeta, o que diz? Foi visto a arca de Deus nos céus. O céu está se abrindo, se recolhendo como um pergaminho. Os poderes do céu estão sendo abalados. A arca está descendo, que é um símbolo do trono de Deus. E aí ele diz: e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, a arca, o trono, né? E da ira do Cordeiro. Cristo está descendo para executar o seu juízo. É nesse momento que toca a 7ª trombeta e a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor nas nuvens, no 7º dia. Entendeu? Da mesma forma como a arca subiu no 7º dia, você vê que isso está acontecendo quando toca a 7ª trombeta no final da última semana de Daniel, dos 7 anos da última semana de Daniel. Irmãos, está tudo conectado. Esse número 777, que a gente viu várias vezes, você vê lá no Bereshit, no primeiro verso da Bíblia, esse 777 que você vê na vida de Lameque, esse 777 que você vê quando você soma, né, 2 meses, 17 dias, uma semana, no 7º dia vem a chuva. Esse número não está ali por um acaso. Ele está apontando para o livro do Apocalipse, onde você vê 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Irmãos, é um amarado. Você vê tudo junto. Tudo junto e misturado, né? Não. Tudo junto e conectado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Tá? É nesse dia que vem o dilúvio, que vem a ira de Deus, que Deus vem para executar a ira. Então você vê aqui, ó, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tá? Na última é que você vê a conclusão. Quando que isso acontece? No ano em que Noé ele completou 600 anos, veio o juízo de Deus, que é o dilúvio, a ira. Quando se completarem 6.000 anos, também nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Deus vai julgar este mundo ímpio. E como diz Pedro, e também aqui em Apocalipse, ele vai destruir os que destroem a terra. No passado, por meio das águas, mas segundo Pedro, agora no futuro, por meio do fogo. Mas o juízo, embora a forma seja diferente, a sentença é a mesma. Deus vai destruir os que destroem a terra. Destruiu no dilúvio, destruirá agora na vinda do Filho do Homem. Por isso que está sendo dito que a vinda de Cristo, do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, porque o paralelismo é
tremendo demais. Então, irmãos, o que eu quero que vocês gravem nesta aula são as revelações que a gente trouxe. Na primeira aula, eu falei sobre a obra da redenção. Então eu mostrei que o nome de Noé aponta para repouso. Você vê que a profecia sobre Noé e o seu nome é que agora viria aquele que traria o consolo para aqueles que estavam vivendo numa terra amaldiçoada. E você vê que exatamente Deus vai usar esse Noé, que é uma figura do justo e perfeito diante de Deus, que achou graça diante de Deus, e que por meio deste justo toda a sua família será salva. Quando que Deus vai trazer o juízo? Quando Noé tem 600 anos. Os 600 anos aponta para 6.000 anos, né? Sombras e realidades. E você vê agora que Deus, ele vai também, nos mesmos dias em que Noé nasce, Deus vai trazer outra palavra profética. Ele diz, o meu espírito não agirá para sempre na vida do homem, mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos é outra forma de chegar aos 6.000 anos também, onde Deus está revelando de forma incutida nesse número. Na primeira aula eu falei sobre o nome de Noé, que aponta para o repouso, que é repouso, fala do 7º milênio. Falei sobre os 120 anos e falei sobre a palavra betume. Né? Lembra que a arca de madeira ela foi revestida de betume, que aponta para a obra da redenção, porque a palavra betume, como a gente já viu, ela é cobrir com betume, cobrir com sangue, fala de redenção, propiciação, resgate, né? Tudo isso aponta para a obra de Cristo. Falamos na primeira aula. Hoje, nós falamos aqui sobre outras revelações, como por exemplo, Deus ele traz o juízo no ano 600 da vida de Noé. O ano 600 é uma sombra para apontar para um número maior, que é o ano 6.000, a realidade. Também falamos aqui como Noé é uma figura de Cristo e da mesma forma como Noé, ele introduz os seus 7 familiares, Cristo, por meio da sua justiça, ele vai salvar as 7 igrejas. Então você tem os 7 familiares de Noé, apontando para as 7 igrejas, e Noé uma figura do próprio Cristo. E o 7º e último argumento dessa aula está ligado com a revelação de Deus para Noé. Quando Noé finalizou a arca, quando ele terminou a arca, isso significa que Deus está mostrando para o tempo em que a sua obra está findando. Você vê que a arca ela era um símbolo dividido em 3 partes que aponta para um tabernáculo. Lembra que o tabernáculo era dividido em 3 partes? E que na nova aliança aponta para o homem, que o homem é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito, né? Então veja que Deus estava mostrando que quando o homem estiver findando, essa obra estiver findando, também está chegando ao final, está chegando o tempo do juízo. Então você vê que Deus ele vai anunciar para Noé, dizendo para Noé, né, daqui a 7 dias vou fazer chover. Esses 7 dias aponta para a última semana de Daniel, que também aponta para os últimos 7 anos que estão descritos no livro do Apocalipse. Então você vê, 7 dias, Deus diz, no 7º virá a chuva, virá o dilúvio. Então quando você continua lendo, o texto dizia para nós que no dia em que começou a chover, se romperam as portas do abismo, veio as águas, a Bíblia diz, no mesmo dia Noé entrou na arca com sua família. Tá? E aí as águas do dilúvio, a Bíblia diz, a porta, o Senhor fechou a porta e as águas do dilúvio ergueram a arca e fizeram ela subir. O que é isso, irmãos? O arrebatamento. Na última semana de Daniel, a igreja vai estar aqui na terra, assim como Noé e sua família estavam na terra. A igreja vai estar na terra, mas no 7º e último dia, quando a igreja entrar na arca, a porta será fechada, da mesma forma como aconteceu com as 10 virgens, e a Bíblia diz assim que a arca subiu. A igreja vai subir, vai ser arrebatada. Então essa foi a 7ª revelação. E eu conectei, né,
Essa foi a sexta revelação e eu conectei a uma sétima falando sobre o toque da sétima trombeta. E a gente vê que esse número 777, ele vem nos acompanhando desde o princípio, quando a gente falou da aula do Bereshit, quando a gente falou dos 7 dias da criação. Agora, quando a gente está estudando sobre os dias de Noé, a gente vê que o seu pai tinha essa idade. Então, você vê que esse número 777, ele vem nos acompanhando e ele está apontando para o livro do Apocalipse, o 777, está apontando também para a sétima trombeta. Então, você tem muitas conexões aqui que eles ampliam a revelação. Então, você vê que em Noé estava tipificado a obra da redenção, estava tipificado o final dos tempos, no final desse ciclo de 6.000 anos, né, quando Noé completou 600 anos, e agora nós vamos ver que, da mesma forma que quando a arca sobe fala do arrebatamento, quando a arca desce e ela repousa no Monte Ararat, será que a arca está falando do quê? Né? Será que essa descida está apontando para o quê, irmãos? Tá? Para o milênio. Tá? Mas, se você quer compreender essa revelação, eu vou te convidar para assistir a próxima aula. Tá? Porque nessas 3 aulas que eu estou falando que a vinda de Cristo é como nos dias de Noé, na primeira eu falei sobre a obra da redenção, como Noé é uma figura de Cristo, por meio do qual nós seríamos revestidos com betume, né? Lembra? Revestidos com a obra da redenção. Na segunda aula, hoje, falamos sobre arrebatamento. Na próxima, eu quero falar sobre milênio. Assim como a arca subiu, ela vai descer. E aí, você vai ver revelações ligadas ao 7º dia, visto que Noé, o nome dele é repouso. É ele que nos introduziria ao repouso, tá? Cristo nos introduzindo no milênio. Tá? Se você já ficou curioso, me acompanhou até aqui, me acompanha na próxima aula também, tá bom? Um abração e até lá!